Caros cursistas, é um prazer estar iniciando essa disciplina com vocês. Eu sou a professora Eliane Pedrosa, pedagoga, com mestrado na área de educação profissional e doutorado na área de educação em ciências e matemática. Sou professora do Instituto Federal, no campus São Luís Monte Castelo, e trabalho com as disciplinas pedagógicas nos cursos de formação de professores na área das ciências da natureza, ou seja, nos cursos de licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática. Com vocês, estarei trabalhando a disciplina Educação, Trabalho e Currículo na Educação Profissional e Tecnológica. Confesso que trabalhar na EAD e na formação de professores para a educação profissional e tecnológica tem sido um grande desafio e uma oportunidade de aprendizado únicos. Estaremos nessa disciplina em 40 horas, mais 20 horas que serão as horas dedicadas à atividade prática, que vocês deverão realizar como conclusão dos estudos que nós estamos realizando. Com os estudos nessa disciplina, que tem como foco, tem como objeto central o currículo, e em especial o currículo da educação profissional e tecnológica, o que pretendo é que vocês sejam capazes de compreender o currículo escolar em diferentes abordagens, focando os princípios, pressupostos e processos que sustentam e dão direção ao currículo da educação profissional e tecnológica, na perspectiva de práticas curriculares de dimensão emancipatória nesta esfera educativa. Para isso, nós iniciaremos a nossa disciplina com uma atividade diagnóstica. Então, o que pretendemos é que vocês sejam capazes de, no exercício reflexivo, demonstrarem o que concebem sobre o currículo. Afinal, o currículo não é um objeto distante da nossa prática. Cada um de nós, seja na condição de gestor, de pedagogo, de professor, tanto da área profissional como da área das ciências, da educação básica, de uma forma ou de outra estamos envolvidos com o currículo. Ele está presente quando pensamos nas nossas aulas, quando a concebemos, quando desenvolvemos as nossas aulas e quando avaliamos as nossas aulas. Enfim, quando concebemos o tipo de educação que iremos realizar a partir da prática educativa que desenvolvemos na escola, nós estamos envolvidos com o currículo. Então, nessa primeira atividade, que é uma atividade diagnóstica, é importante que vocês estejam fazendo uma reflexão e respondendo, afinal de contas, o que penso que significa currículo e o que, para mim, não significa o que seja currículo. Então, como eu coloquei há pouco, nós iremos trabalhar essa disciplina em 2 unidades. A primeira unidade, nós iremos fazer uma abordagem mais geral sobre o currículo e os objetivos a serem atingidos é que vocês sejam capazes de conhecer as diferentes formas de conceber o currículo, de refletir sobre as questões que o perpassam, de identificar os aspectos fundamentais para a elaboração e desenvolvimento do currículo, entender as origens de desenvolvimento do pensamento curricular, especificamente aqui no Brasil, claro, não perdendo de vista de que esse pensamento curricular tem as suas origens em pensamentos curriculares que foram elaborados em outros contextos sociais, e também compreender os pressupostos que dão base às teorias tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo. Para isso, nós selecionamos alguns conteúdos básicos que vão permitir
essa abordagem mais geral sobre o currículo. Então, no primeiro momento, nós vamos discutir a polissemia do termo currículo. Currículo é um termo complexo, não há uma unidade de concepção que diga esse é o termo mais correto ou melhor termo. Afinal de contas, são diferentes formas de pensar o currículo, e eu poderia dizer que não existe a melhor nem a mais correta. Existe aquela concepção que melhor dá base ao projeto de educação e de sociedade que defendemos. Iremos também, como parte dos conteúdos, abordar sobre a relação que existe entre currículo e sociedade, compreendendo que o conhecimento a ser valorizado, tratado, tem a ver com o modelo de sociedade que nós queremos assumir. Também sobre os contextos de decisão e desenvolvimento curricular, sobre o percurso histórico, sobre as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo. Esses conteúdos, além de estarem sendo tratados no fascículo da disciplina, que eu acredito que vocês já devem ter recebido, eles também estão sendo abordados no conjunto de material, de estudo complementar que está disponibilizado para vocês, tanto em forma de texto, de artigos, e também em forma de vídeo, que também se constitui material complementar. Eu tive o cuidado de separar, de selecionar esses materiais, gente, são vários textos, vários vídeos, e uma das características no momento dessa seleção foi buscar material em que houvesse unidade de concepções, de teorias que na abordagem desse conteúdo, ou seja, na abordagem do currículo de uma forma mais geral, com as suas especificidades, com as suas nuances. Ao final dessa primeira atividade, eu elaborei uma atividade avaliativa, onde vocês deverão fazer uma síntese, uma análise síntese, a partir de algumas assertivas sobre o currículo que estão sendo disponibilizadas. Eu elaborei uma média de várias, umas 15 assertivas, e dentre essas vocês vão ter que escolher 5 para fazer essa análise síntese de uma forma, com um texto que está explicada a quantidade de páginas dentro do material que está disponibilizado. Também, como parte dessa atividade, vocês irão fazer um pequeno texto ilustrado por figuras representativas das teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas que foram estudadas nessa unidade de ensino. Dando continuidade a essa disciplina, nós teremos a unidade 2, que tem como objeto o currículo da educação profissional e tecnológica. Então, nesta unidade, de forma mais específica, nós focaremos sobre o currículo na educação profissional e tecnológica, que tem se constituído um grande desafio, porque, como nós veremos ao longo dessa disciplina, o currículo é um campo de força. O currículo é uma construção cultural. E construir a educação profissional e tecnológica sob a base de um currículo que dê conta dos diferentes desafios e dos princípios que devem estar na base, na perspectiva da construção de uma educação e formação de perspectiva emancipatória, tem sido, como eu falei há pouco, um grande desafio. Então, para isso, nessa unidade, o que nós pretendemos é que vocês sejam capazes de compreender esses princípios, de refletir sobre a importância do currículo integrado, de compreender o trabalho como princípio que se constitui um dos princípios básicos da integração dos conhecimentos da educação profissional e da educação básica, um dos princípios
que se constitui fundamental para a construção de uma educação de perspectiva emancipatória. Também vocês serão capazes de refletir sobre os processos e percurso de elaboração e avaliação do projeto político-pedagógico e plano de curso da educação profissional e tecnológica e também acerca dos saberes e desafios de ser professor nesse segmento educacional. Então vejam, temos conteúdos que tratam desde as diretrizes curriculares, passam pela reflexão do currículo integrado, que é um contraponto ao currículo disciplinar fragmentado, que separa, que dicotomiza a ação de educar da ação de formar para o trabalho. Tratamos também do trabalho como princípio educativo, dos projetos político-pedagógicos e avaliação, e dos saberes docentes para atuar nessa esfera educativa. Esse material de estudo também está disponibilizado no fascículo da disciplina, das páginas 45 a 57. Ademais, teremos os materiais complementares em forma de texto e também em forma de vídeo. Então, vocês podem estar pensando, mas é muito material. De fato, gente, eu selecionei um conjunto de textos, de artigos que estão disponibilizados e que, na medida do possível, a minha preocupação foi disponibilizar um acervo onde vocês possam estar aprofundando e ampliando acerca da educação profissional e tecnológica, em específico no currículo desse segmento. E esse material traz, assim, oportunidade de reflexões, de análise, que levarão a essa construção, a essa compreensão profunda e crítica acerca do currículo. Como eu coloquei antes, houve essa preocupação de selecionar o material cujos pressupostos, ou seja, as concepções e princípios, apresentam em unidade. Após o estudo dessa unidade, também vocês realizarão uma atividade avaliativa que consiste na elaboração de um texto em que irão dissertar sobre as relações que existem entre os princípios da educação profissional e tecnológica, ou seja, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e a interdisciplinaridade, que são princípios fundamentais para que se materialize um currículo comprometido com a formação humana integral de seus sujeitos. Para isso, é claro, vocês irão se fundamentar à luz do material, do referencial estudado. Nós temos aqui uma série de materiais disponibilizados para a disciplina como um todo, e eu reforço de que é importante que vocês estejam se debruçando nesse material. Torna-se fundamental que ao longo da disciplina, vocês, a partir desse estudo, disponibilizado, aliás, das informações disponibilizadas nos slides, também nos fascículos, no vídeo, vocês estejam fazendo permanentemente reflexões, análise e proposições, entendendo? Sobre esse objeto central de estudo que é o currículo, e em particular do currículo da educação profissional, buscando articular essas reflexões, essas análises, às concepções e experiências curriculares vivenciadas por vocês no contexto em que atuam, ou seja, nos espaços em que atuam como profissionais, sejam na área da gestão, como pedagogo, como docentes da área de educação profissional ou da área da educação específica, área da educação profissional. O que eu espero é que ao longo desses estudos, as reflexões realizadas possam contribuir
para a construção e desenvolvimento de um currículo no segmento da educação profissional e tecnológica, comprometido com a educação e formação profissional numa perspectiva emancipatória. Então, como vocês mesmos irão concluir, não existe um currículo pronto. O currículo é uma construção cultural. Ele se constitui um campo de força, onde os sujeitos que nele estão envolvidos é que tem que decidir qual é o currículo que melhor expressa o projeto de educação, de ser humano e de sociedade que defendemos. Sem dúvida, em meio a tantos desafios que nós temos na área em que atuamos, cabe-nos ainda o desafio de construir novos caminhos nas brechas que estão aí para a educação profissional e tecnológica. Brechas essas que não foram dadas, foram brechas construídas no intenso e complexo movimento que nós, professores, pedagogos e gestores da educação profissional, temos construído em um movimento coletivo ao longo de tantos anos. Muito obrigada. Como eu coloquei antes, vocês terão também 20 horas para a realização da atividade prática. Essa atividade prática consiste em um exercício com base nas reflexões e no estudo realizado ao longo da disciplina, de realização de uma atividade prática, de planejamento de uma atividade curricular que aponte perspectiva de um currículo integrado. Embora a atividade seja individual, é importante que vocês estejam em diálogo constante para a execução da mesma com os colegas professores, sejam eles da mesma área que você atua, da educação profissional, educação básica, também com o pedagogo e com o aluno. Vai ser um exercício enriquecedor, onde eu não tenho dúvida que contribuirá para o aprofundamento e ampliação dos estudos que realizamos ao longo dessa disciplina.